Você já percebeu que a versão oficial sobre a origem dos primeiros povos do nosso território sempre soa conveniente demais? Dizem que tudo começou com uma longa caminhada pelo gelo, mas quanto mais você observa os detalhes, mais percebe que essa história tem buracos grandes o suficiente para deixar passar um oceano inteiro. E hoje você vai entender por quê. Há uma teoria, tão antiga quanto ignorada, que sugere que nossos primeiros contatos podem ter vindo pelo mar, vindos de navegadores capazes de cruzar o Pacífico antes de qualquer europeu sonhar com isso. Se essa possibilidade já fez algo em você despertar, deixe um comentário dizendo apenas: "Quero a verdade completa". Isso me mostra que você está pronto para ir além do óbvio. A versão oficial, aquela repetida em livros didáticos por décadas, afirma que tudo começou no Estreito de Bering, um corredor de gelo que teria permitido a migração humana da Ásia para as Américas. Uma história simples, direta e conveniente. O tipo de explicação que não incomoda ninguém, não exige revisões profundas e, principalmente, mantém o passado dentro de uma caixa organizada. Mas quando você olha com calma, como alguém calejado o suficiente para não aceitar respostas prontas, percebe que essa narrativa é mais frágil do que parece. Não há consenso sobre as datas, as rotas não se alinham com os vestígios arqueológicos, e muitos sítios nas Américas apresentam cronologias que antecedem por milhares de anos a suposta passagem segura pelo estreito. A própria paisagem contribui para a dúvida. A rota terrestre exigiria uma combinação improvável de clima, solo e disponibilidade de recursos. E ainda assim, a dispersão populacional não acompanha essa lógica. Como povos tão distantes surgiram em regiões separadas por vastas barreiras naturais? E por que certas características culturais, linguísticas e até genéticas aparecem em localidades que jamais poderiam ter sido conectadas apenas por terra? A sensação é clara. A história foi simplificada, não por maldade, mas por comodidade. É mais fácil ensinar uma linha reta do que admitir que talvez existissem múltiplas rotas, múltiplas chegadas e múltiplas origens. A realidade é que a migração terrestre explica uma parte do quebra-cabeça, mas jamais o quadro inteiro. E é justamente aqui que você começa a perceber que suas desconfianças nunca foram um exagero. Se alguma vez você pensou que essa explicação parece boa demais para ser verdade, você estava enxergando além do que te contaram. Continue comigo, porque a partir do próximo capítulo, as evidências começam a desafiar tudo aquilo que aprendemos como fato estabelecido. Quando falamos em navegação ancestral, muitos imaginam embarcações rudimentares, conduzidas ao acaso por povos limitados pela própria época. Mas essa visão é no mínimo injusta. Os povos polinésios dominaram um conhecimento marítimo que hoje, mesmo com tecnologia avançada, ainda causa espanto. Eles cruzavam milhares de quilômetros de oceano aberto, sem bússola, sem mapas e sem instrumentos sofisticados, guiando-se apenas pela leitura das estrelas, pelo comportamento das aves, pelo cheiro da água, pela cor do horizonte, pelas correntes e pela pulsação das marés. Cada detalhe do ambiente era uma informação precisa, quase matemática, acumulada por gerações. Essas viagens não eram acidentais, eram planejadas, eram ousadas e eram repetidas inúmeras vezes, conectando ilhas separadas por distâncias que fariam muitos navegadores modernos hesitarem. No século XX, exploradores decidiram recriar esse trajeto utilizando apenas técnicas polinésias tradicionais. O resultado? Eles atravessaram o Pacífico, provando que a jornada era não apenas possível, mas perfeitamente plausível para navegadores ancestrais. E aqui surge a pergunta inevitável. Se esses povos atravessaram oceanos inteiros para chegar a ilhas minúsculas no meio do Pacífico, por que não poderiam ter alcançado um continente gigantesco repleto de recursos, muito antes de europeus ou asiáticos formularem a menor suspeita disso? A ideia que parecia improvável à primeira vista começa a ganhar contornos de lógica quando colocamos as peças no lugar certo. É justamente nesse ponto, quando entendemos a genialidade náutica desses povos, que começamos a enxergar a rota marítima não como uma teoria exótica, mas como uma possibilidade real, sólida e até inevitável. Se essa revelação te fez olhar para o passado com outros olhos, deixe um like para ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas que também merecem conhecer o outro lado da história. A partir daqui, entramos no terreno que incomoda, as evidências que simplesmente não se encaixam na narrativa oficial. E curiosamente são elas que começam a revelar um padrão.
discreto, mas persistente, apontando para um contato polinésio muito antes do que a história tradicional admite. Um dos casos mais intrigantes envolve objetos caracteristicamente polinésios encontrados em regiões da América pré-colombiana. Ferramentas, artefatos e até estilos de construção naval apresentam semelhanças tão específicas que é difícil atribuir tudo a coincidências culturais. A versão oficial tenta explicar isso com hipóteses de desenvolvimento paralelo, mas convenhamos, padrões tão refinados raramente nascem em isolamento absoluto. Outra pista importante está na botânica. Plantas nativas da América do Sul, especialmente variedades de batata doce, aparecem em ilhas polinésias séculos antes do primeiro contato europeu. E mais, com nomes semelhantes nas duas regiões. Isso significa que não foi apenas a planta que viajou, a palavra viajou junto. E palavras, bem, palavras só se movem com pessoas. Há também indícios genéticos. Em algumas comunidades isoladas do Pacífico, pesquisadores encontraram marcadores originários da América do Sul, datados de um período que antecede qualquer rota oficial de descoberta. Embora a ciência ainda discuta a interpretação desses dados, a pergunta se impõe: como genes sul-americanos foram parar em ilhas remotas antes de navios europeus sequer existirem? E como se tudo isso não bastasse, certos relatos arqueológicos, aqueles que raramente chegam ao grande público, descrevem padrões de assentamento e objetos costeiros que não condizem com a migração exclusivamente terrestre. É como se houvessem marcas de uma visita antiga, discreta, mas real. É nesse momento que percebemos: as coincidências estão se acumulando rápido demais para continuarem sendo chamadas de coincidências. Agora que entendemos as evidências, falta responder a pergunta que realmente pesa: como teria sido essa travessia? Aqui a teoria deixa de ser abstrata e ganha forma, rota, direção, quase como se estivéssemos seguindo os passos desses navegadores esquecidos pela história oficial. Imagine o vasto Pacífico, não como um obstáculo, mas como uma estrada líquida. Os polinésios tinham pleno domínio das correntes equatoriais, que fluem de oeste para leste. Essas correntes funcionam como esteiras naturais, empurrando embarcações diretamente em direção à América do Sul. Para quem sabe navegar com precisão, não é um salto no desconhecido, é um caminho. As expedições teóricas sugerem que a rota poderia começar em regiões como Samoa, Tonga ou mesmo Havaí ancestral. Dali, seguindo ventos alísios e leitura estelar, eles chegariam a ilhas intermediárias, algumas hoje submersas, outras isoladas, até a costa oeste sul-americana. Mas há indícios de que a jornada não terminava ali. Correntes oceânicas secundárias, combinadas com ventos sazonais, poderiam empurrar embarcações naturalmente para o norte ou para o sul, e até para regiões que hoje pertencem ao território brasileiro. E não se enganem, essas embarcações não eram frágeis. As canoas duplas polinésias eram equivalentes em estabilidade a veleiros modernos. Carregavam comida, água, sementes, ferramentas e até animais. Eram na prática microcivilizações navegantes, capazes de meses de travessia. Além disso, outras culturas ancestrais, como os vikings e fenícios, já haviam realizado viagens impossíveis, quebrando paradigmas das rotas conhecidas. Cada novo achado arqueológico reforça a mesma lição: nunca subestime o que povos antigos eram capazes de fazer. Se essa reconstrução de rota te fez visualizar o passado de um jeito completamente novo, compartilhe este vídeo com alguém que sempre gostou de desafios históricos. A história só se fortalece quando mais olhos observam suas falhas. Agora chegamos ao ponto que muitos evitam comentar. E o Brasil? Se houve de fato uma rota oceânica pré-colombiana, seria possível que esses navegadores tenham chegado precisamente aqui, na nossa costa? Quando analisamos os indícios com a calma e a desconfiança típica do cidadão calejado, a resposta deixa de parecer fantasiosa e começa a soar provável. Um dos primeiros elementos que chamam a atenção é a linguagem. Pesquisadores independentes notaram paralelos curiosos entre estruturas linguísticas do tronco Tupi e padrões fonéticos da Polinésia. Não se trata de frases completas, claro, mas de raízes, ritmos e sons que ecoam entre si. A versão oficial tenta atribuir isso a coincidências naturais da linguagem humana, mas o acúmulo de semelhanças incomoda até quem tenta negar. Depois, há os artefatos costeiros. Em certas regiões do litoral brasileiro foram encontrados objetos cuja construção lembra tipologias polinésias, pontas de lança, objetos rituais e até vestígios de técnicas artesanais. Nada disso é prova definitiva,
mas quando você junta cada detalhe, a paisagem começa a mudar de forma. Além disso, culturas indígenas brasileiras apresentam elementos de navegação, pesca oceânica e rituais marítimos que não se alinham perfeitamente com a migração terrestre. A ligação com o mar é mais profunda do que a rota oficial explica, como se já existisse uma herança marítima anterior ao contato europeu. E é aqui que surge a pergunta que ninguém gosta de enfrentar. Se esses padrões aparecem em diversas partes da América do Sul, por que não apareceriam justamente no maior litoral do continente? A verdade é que, quando observamos sem o filtro da narrativa pronta, o Brasil deixa de ser um destino improvável e passa a ser um destino natural nessa jornada oceânica ancestral. Se essa possibilidade acendeu uma faísca de dúvida, aquela dúvida boa que ilumina, inscreva-se para acompanhar os próximos episódios, onde seguimos desenterrando verdades que a história deixou de lado. Quando uma teoria faz sentido demais, mas ainda assim permanece esquecida, a pergunta inevitável é: por que ninguém fala sobre isso? A resposta, como sempre na história humana, não é apenas científica, é humana, política e, acima de tudo, confortável. Narrativas consolidadas não mudam facilmente. Elas se tornam parte de sistemas educacionais, diretrizes acadêmicas, artigos que se citam mutuamente. E criar uma rota marítima pré-colombiana reconhecida exigiria reescrever capítulos inteiros da arqueologia das Américas. Poucos estão dispostos a segurar essa caneta. Há também o peso da tradição. O modelo de migração pelo Estreito de Bering foi estabelecido há quase um século, numa época em que a ciência ainda não tinha acesso à genética avançada, datações precisas e técnicas modernas de reconstituição marítima. Mesmo assim, esse modelo continuou sendo repetido, reimpresso e reforçado, como se fosse uma verdade inabalável. Questioná-lo é, para muitos acadêmicos, arriscar reputações, financiamentos, carreiras. A ciência avança, sim, mas avança devagar quando a mudança exige admitir que décadas de consenso podem estar incompletas. E claro, existe o fator psicológico. Quanto maior o conforto de uma explicação simples, mais resistência ela gera quando alguém propõe uma alternativa complexa. A rota marítima exige admitir que povos antigos eram muito mais inteligentes, ousados e organizados do que imaginamos. Para muita gente, isso ainda é difícil de aceitar. Mas se há algo que a história nos ensina, é isto. As maiores revisões sempre começam com uma dúvida solitária, que aos poucos se transforma em evidência acumulada. Foi assim com a origem do homem, com a deriva continental, com a história dos vikings na América. E pode ser assim novamente. Se essa teoria estiver correta, ou até parcialmente correta, ela não muda apenas um detalhe técnico da arqueologia. Ela muda a forma como enxergamos a própria formação do Brasil. Porque, de repente, deixamos de ser apenas o resultado de migrações terrestres distantes e nos tornamos um ponto de encontro entre civilizações que dominaram o mar antes mesmo de muitas grandes culturas existirem. Isso amplia nossa origem. Aproxima o Brasil de uma rede oceânica antiga, ousada, inteligente, muito mais conectada do que a versão oficial sugere. Pense no impacto disso, uma herança cultural que não nasce apenas da terra, mas também do mar. Costumes, rituais, saberes e até escolhas linguísticas que poderiam ter sido moldados por encontros muito mais antigos do que aqueles registrados pelos espanhóis e portugueses. A história indígena, que já é rica, se tornaria ainda mais profunda, revelando camadas hoje negligenciadas, camadas que mostram o Brasil como um espaço de trocas pré-históricas, não de isolamento. E tudo isso nos leva a uma reflexão maior. Quantas vezes na história subestimamos povos antigos, imaginando que suas habilidades eram limitadas apenas porque não deixaram máquinas de metal ou textos impressos? Talvez o maior erro moderno seja acreditar que inteligência depende de tecnologia. O domínio polinésio sobre o Pacífico prova exatamente o contrário. Se essa hipótese ganhar força, nossa compreensão sobre identidade, ancestralidade e origem muda completamente. O brasileiro não seria apenas fruto de encontros modernos, mas de contatos milenares, alguns apagados, outros ignorados, mas todos marcando silenciosamente quem somos. No fundo, essa teoria amplia não só a origem do Brasil, mas o próprio tamanho do nosso passado. Quando olhamos para tudo isso, as evidências dispersas, as coincidências que se acumulam, a lógica da navegação ancestral, os padrões que se repetem, percebemos algo que deveria ser óbvio, mas raramente é dito. A história nunca foi linear, nunca foi simples.
nunca foi única. O caminho que nos trouxe até aqui é feito de encontros, rotas esquecidas, contatos apagados e possibilidades tão antigas que às vezes parecem lenda, até que a ciência, devagar, começa a alcançá-las. A versão oficial sempre escolherá o caminho mais confortável. Mas o calejado sabe que conforto não é sinônimo de verdade. Se existe uma chance real de que navegadores polinésios tenham tocado nossa costa muito antes das caravelas europeias, isso não deveria ser motivo de estranhamento, mas de fascínio. Isso expande nossa origem, não a diminui. E é aqui que você precisa carregar algo deste vídeo. Dúvida boa, aquela que não te paralisa, mas te move. A dúvida que transforma você num observador mais atento, alguém que não aceita explicações embaladas, alguém que quer o mundo inteiro, não apenas os trechos permitidos. Se essa jornada fez você olhar para a própria história do Brasil com novos olhos, compartilhe este vídeo com alguém que também merece repensar o passado. Às vezes, uma simples pergunta abre portas que demoraram séculos para serem destrancadas. E lembre-se, isso aqui é só o começo. Existem outras rotas, outras chegadas, outras descobertas pré-históricas que a versão oficial ainda não está pronta para admitir. Mas nós estamos.